Voltando. Tô continuando, Sandrinha. Oi, Moniquinha, tu voltou! Gente, eu adoro ver meus orientados aí. De repente eu desativo os comentários. Ai, desativa pra mim, que eu não sei fazer. Sim. Pronto, o Felipe já desativou os comentários. Eu estou num aprendizado hoje. Até eu. Gente, que coisa boa. Espero que vocês estejam gostando. Sempre a gente faz com muito amor e carinho, pensando o que as pessoas querem ouvir, né? Mas também sempre se colocando à disposição para discutir outros casos, em outros momentos que vocês precisarem, tá bom? De repente põe o... Já vou botando o slide. Pede pra eles. Né? Vamos ver. Pode diminuir o som. Aqui. Ali. Então, vamos lá. Tô voltando. Sejam bem-vindos de novo. Então, eu tava falando da... Vou voltar aqui para vocês pegarem de novo, ó. Da hiperplasia gengival espongiótica juvenil. Então, fiquem alertas, porque eu mesmo, na primeira vez que eu vi, eu tive muita dúvida. E tive, inclusive, dúvida se não poderia ser uma infiltração leucêmica. Então, quando eu comecei a discutir o caso, eu entrei em contato com o Márcio, mandei a foto e disse para o Márcio, me ajuda, vamos dar uma discutida. Ele mandou, dá uma olhada na hiperplasia gengival espongiótica juvenil. Então, o discutir, o trocar casos com as pessoas é muito importante. A Sandra pediu para desabilitar os comentários. Já desabilitou. Ah, tá, já. E aqui tem um outro caso, esse é um caso que recentemente veio para a nossa clínica, encaminhado pelo professor Fernando Araújo. A Mônica, que está aí acompanhando, a Tuane, estão junto com as alunas da odontopediatria dele lá da BO, e que era exatamente esse quadro que eu comentei com vocês. Esse aumento de volume na região gengival de uma criança ou adolescente, né? E ela está dizendo para habilitar. Quer que habilite? Espera aí que vamos habilitar. E que também a gente diagnosticou clinicamente como Espera aí que agora eu liberei. Uma hiperplasia gengival espongiótica juvenil. Nesse caso, no outro caso, a paciente a gente tratou com corticoide, ela começou a regredir, a paciente sumiu, voltou 2 anos depois, e a gente chamando, voltou 2 anos depois sem a lesão. Então, acredita-se também que à medida que eles vão crescendo, essas lesões vão desaparecendo. Mas temos muito pouca experiência ainda com essas lesões. Mas gravem essa imagem, que a gente tem visto mais casos, provavelmente já tinha gente que não sabia diagnosticar, tá? Dessas lesões biopsiáveis, também, se vocês lembrarem do levantamento lá do Pablo e também dos outros, a mucocele, sem dúvida alguma, é uma das mais frequentes, tá? Deixa eu ver se tem algum comentário aqui. Aqui, isso, professora, repete sobre as biópsias novamente. Deixa pra cima que tu vai ver melhor. Tá todo mundo elogiando as imagens, que agora tá bom. Então tá. Só vou parar aqui antes de falar da mucocele, que me pediram ali pra falar sobre a biópsia. Marcinha. Biópsia, gente, é um procedimento que a gente faz para estabelecer diagnóstico, tá? Estão falando que agora os comentários estão atrapalhando as imagens. Então, nós vamos fazer o seguinte, eu vou desabilitar eles de novo, e aí depois a Sandra vai passar os comentários. É só vocês fazerem, ele fica na lateral, né? Não tem um outro lugar que eles podem continuar falando. Isso, então eu vou desabilitar de novo. Joia, pronto, desabilitei, tá, Sandrinha? Anota aí os comentários que vem na lateral aí. Dá pra botar na caixa de perguntas. Isso, na caixa de perguntas, pessoal. Então, daquele comentário da biópsia. Então, quando que eu faço biópsia? Quando clinicamente eu não consigo estabelecer um diagnóstico. Então, se eu tenho uma suspeita de afta, eu não preciso fazer biópsia. Se eu tenho uma suspeita de herpes, eu não preciso fazer biópsia, tá? Mas, em compensação, eu vejo um crescimento tecidual. Ele é único, ele é pequeno, ele não tem nada que me desperte de crescimento rápido, dor, expansão grande. Eu posso fazer uma biópsia excisional. Lesões múltiplas, lesões de crescimento rápido, lesões muito sintomáticas e com crescimento rápido. Atenção,
suspeita para malignidade, biópsia incisional, tá? Realizar a biópsia incisional, acondicionar bem o material e encaminhar. Quando eu faço a biópsia excisional, eu também tenho que deixar claro para o meu paciente que biópsia não é tratamento. Biópsia é um procedimento para estabelecer diagnóstico. Só que às vezes a excisional, ela coincide. Então, por exemplo, aqui nessa mucocele, eu vejo clinicamente esse aumento de volume, eu vejo essa bolha, a gente vê que tem a presença de líquido no interior da lesão, bem clássico em lábio inferior, história de traumatismo, história da lesão recorrer e voltar. Muito bem, clinicamente para mim é uma mucocele. Não estou suspeitando de nada diferente, inclusive, com uma mucocele. O que eu vou estabelecer como procedimento? Eu vou fazer um exame complementar, que é a biópsia excisional. Eu vou tirar essa mucocele e todas as glândulas acessórias que estiverem próximas a essa região da mucocele. Se eu não tirar as glândulas acessórias, vai voltar. Porque o que é a mucocele? É uma dessas glândulas aqui salivares que o ducto foi rompido geralmente por trauma. Por isso que é bem comum em criança, principalmente no lábio inferior, porque é onde a gente tem porrada, tem trauma. Tá? E aí começa, enche, a saliva ela é extravasada, faz uma reação inflamatória em volta e fica como se fosse essa bolsa cheia de saliva, tá? Nesse caso eu faço a biópsia excisional para estabelecer diagnóstico e automaticamente eu tratei, tá? Vamos ver outros casos. Aqui nós temos 3 imagens de aumentos de volume, de lesões nodulares na região gengival. Tá? Então a gente vê esses crescimentos gengivais e a gente observa alguns deles, todos eles têm um pouco de ulceração na superfície. Eu consigo diferenciar esses 3 olhando clinicamente? São 3 lesões diferentes, mas clinicamente elas são muito parecidas. O que isso quer me dizer? Bom, todos eles me lembram, parecem clinicamente lesões reacionais. Quem que entra nessas lesões reacionais? Hiperplasia entra, mas nesse caso aí eu pensaria mais em granuloma piogênico, lesão periférica de células gigantes, um fibroma ossificante periférico. O que eu preciso fazer para estabelecer o diagnóstico? Bom, eu posso fazer uma biópsia incisional? Posso, mas por que eu vou botar o paciente em 2 procedimentos se eu não estou suspeitando de malignidade, se eu estou suspeitando no processo reacional? Eu faço uma biópsia excisional, removo toda a lesão e possíveis fatores traumáticos que estejam aí nessa região. Eles são muito comuns na região gengival porque ali a gente tem restaurações mal adaptadas, remanescentes restos dentários, áreas cortantes de dentes que acabam, às vezes uma pipoca que entrou nessa região, alguma coisa que a criança cutucou. Então, por exemplo, está com a dentição decídua e está realmente já com reabsorção radicular, com a risólise, e às vezes fica aquela raizinha que é uma pontinha, e aí a criança começa, mexe no dente, mexe no dente, mexe no dente, mexe no dente, e isso cutuca o ligamento periodontal dessa região, e ele reage fazendo alguma dessas lesões, tá? Então essas lesões eu vou precisar do exame histopatológico para diferenciar elas, certo? Aqui nós estamos vendo um outro exemplo de lesão reacional que não em gengiva, tá? É o granuloma piogênico. Então ali, aquela anterior, um era um granuloma piogênico, outro era um fibroma ossificante, outro era uma lesão periférica, tudo em gengiva. O granuloma piogênico pode acontecer em qualquer parte da boca porque ele é crescimento de vasos. E criança e adolescente tem hormônio a 1000. Qualquer cutucada, os vasos crescem, proliferam e acabam fazendo essas lesões que às vezes assustam mais até do que um tumor maligno em algumas situações. Então aqui são crescimentos reacionais rápidos frente a situações de trauma, tá? E aí esse crescimento é vascularizado, ele é avermelhado, a superfície tende a ser ulcerada, tá? Qual que é a conduta? Biópsia excisional. Nós podemos ter crescimentos teciduais benignos, então a gente pode ter vários tumores benignos. Claro que o fibroma e o papiloma são os mais comuns, mas existem outros tumores benignos, tá? Mas eles vão se manifestar na boca geralmente como nódulos assintomáticos, a superfície tende a ser lisa, então a gente não vê aquela ulceração, de crescimento lento. A base pode ser séssil, que é uma base mais ampla ou pediculada, mas eles têm essa característica de nódulo, geralmente indolor, em qualquer sítio da mucosa bucal. Conduta, biópsia excisional. Tu vai estabelecer o diagnóstico final com o exame microscópico. Aqui, outra lesão benigna, que é o papiloma associado com a infecção pelo HPV, que
o papiloma em si não tem nada a ver com transmissão sexual, isso é importante. Às vezes a gente fala papiloma, a mãe olha como se fosse meu filho, o que está acontecendo? Papiloma não tem, é diferente de um condiloma. São subtipos diferentes, inclusive de vírus do HPV que estão relacionados. O condiloma tem uma conotação sexual, realmente. A gente daí tem que investigar se existe lesões em órgãos genitais, se é uma criança, se houve permissão, se houve abuso, enfim. O papiloma geralmente é uma lesão única, com essa superfície papilomatosa, como o próprio nome dele e o aspecto clínico dele nos mostra. Esse papiloma... Tu avisa a Isa que tá tocando ali o celular dela. Esse papiloma, a superfície pode ser mais ou menos ceratinizada, então quando ela está mais ceratinizada, a coloração é mais esbranquiçada, quando está menos ceratinizada, ele acaba ficando mais avermelhado. E a gente vê aqui que parece inclusive um moicano aqui nesses nossos exemplos. A conduta, biópsia excisional, tá? Mas eu volto a frisar, o papiloma não é sexualmente transmissível, tá? E isso é importante, inclusive, falar isso para os pais. Muito bem, estamos concluindo essa parte de lesões benignas, gente, tá? Benignas de tecido mole. Eu trouxe aqui alguns trabalhos e trouxe algumas neoplasias malignas para a gente conversar. O grupo pediátrico, ele, graças a Deus, não tem uma incidência muito grande de lesões malignas. Ótimo. Mas a gente precisa conhecer, o odontopediatra precisa conhecer quais são essas lesões malignas, qual a conduta, como eu chego ao diagnóstico, quem é que vai tratar. Obviamente, nenhum dos dentistas trata lesão nenhuma maligna. A gente participa do diagnóstico e participa do suporte ao paciente que está em tratamento oncológico. Então, nas equipes multidisciplinares que tratam pacientes com câncer, deve ter um dentista, tá? Para cuidar da saúde bucal desses pacientes. Muito bem, aqui eu trouxe um trabalho do grupo da FOP liderado pelo Alan. O Alan tem feito trabalhos maravilhosos na área de lesões pediátricas. Vale a pena pesquisar os trabalhos que eles vêm fazendo. Então, nessa revisão sistemática, eles avaliaram a frequência e a distribuição no mundo. Então, eles viram trabalhos mundiais de câncer em cabeça e pescoço em pacientes pediátricos. Por que é bem interessante esse trabalho? Porque aqui a gente vai conseguir ver mundialmente, e eles dividem inclusive pelos diferentes continentes, tá? Mas no mundo, se eu tiver um paciente com lesão em cabeça e pescoço maligna e for pediátrico, quais são as lesões mais prevalentes? Então aqui eles já apontam linfoma de Hodgkin, linfoma de Burkitt, rabdomyosarcoma, mesmo carcinomas de tireoide, fibrosarcomas. Tá? Então, nesse trabalho, bem interessante, ele nos trouxe essas informações. Teve um outro trabalho que eu tive a oportunidade de participar, que foi coordenado pelo Ricardo Mesquita, um professor da Federal de Minas Gerais, maravilhoso. O Ricardo também tem feito revisões sistemáticas bem legais e trabalhos multicêntricos. E o Alcides, que é aluno dele, e os demais alunos reúnem professores e grupos, né, de várias regiões do Brasil e vão estudar a prevalência dessas lesões, que são às vezes mais raras, em todos esses centros. Então fica um estudo nacional. Aqui, se eu não me engano, as 5 regiões foram contempladas, foram avaliadas 85 mil biópsias de boca, e dessas 85 mil biópsias de boca, 58 casos eram neoplasias malignas, que foram diagnosticadas geralmente em serviços de patologia dentro de universidades. Isso é importante falar. Uma coisa é o serviço dentro da universidade, outra coisa é o serviço dentro do hospital. Tá? Então, o Alan pegou trabalhos que provavelmente pegavam os relatos, né, os estudos, que pegaram os trabalhos que envolviam a avaliação de pacientes em ambiente hospitalar. Aqui a gente está falando o que o patologista aqui no dia a dia dele na faculdade encontra. Então, para nós, no dia a dia, é raro, não é frequente. Tá? O que a gente tem em termos de números de casos no Brasil de câncer infantil como um todo? Não digo em cabeça e pescoço, como um todo. 12 mil, 13 mil casos. É mais ou menos o que a gente tem de câncer de boca. Tá? Então, ter dentro desses 12 mil casos dentro da região de cabeça e pescoço é um número ainda menor. Mas nesse trabalho foi interessante porque o que a gente recebe na faculdade é muito mais carcinoma mucoepidermoide, que é um tumor maligno de glândula salivar, osteosarcoma e inclusive carcinomas, que a gente estava acostumado a ver só o pessoal mais velho. A gente tem tido vários casos de carcinoma em pacientes mais jovens. E o próprio linfoma de Burkitt. Então, atenção, quando é que eu suspeito de neoplasias malignas em boca?
lesões expansivas, grandes aumentos de volume, com rápida progressão, com sintomatologia dolorosa, atenção para lesões malignas. Então aqui tem um trabalho do grupo do professor Helder, da Federal do Pará. Realmente o Helder faz relatos incríveis de várias séries de casos dessas lesões mais agressivas em crianças. Aqui são vários casos de lesões de linfoma de Burkitt que realmente acometem bastante a região de cabeça e pescoço. Então são aumentos de volumes rápidos, dolorosos e que a gente vê bastante no grupo pediátrico, tá? Obviamente, a gente vai fazer a biópsia, vamos estabelecer o diagnóstico e encaminhar esses pacientes para tratamento com um oncologista pediátrico. Aqui um outro grupo, né, de lesões aqui, também aí do grupo do professor Helder, é o rabdomiossarcoma. A gente tem alguns casos também aqui no nosso hospital, tanto de rabdomiossarcomas que os pacientes são tratados ali que não são de cavidade oral, mas a gente tem casos de rabdomiossarcoma também na região de cabeça e pescoço. O prognóstico normalmente é muito ruim, claro que a gente tem alguns que têm um prognóstico muito melhor, dependendo do subtipo histológico, mas a gente observa realmente esses crescimentos rápidos, sintomáticos, e a biópsia vai ser fundamental para estabelecer o diagnóstico. E o que é importante, gente? Às vezes o paciente vai procurar o odontopediatra achando que é um quadro de abscesso. Então a gente tem que ficar alerta para esses quadros de tumores malignos e não atrasar o diagnóstico desses pacientes, tá? Aqui um caso de uma metástase de um osteosarcoma. Vejam que clinicamente simula muito até um processo reacional, como a gente viu antes, né? Aquelas lesões periféricas de células gigantes. Mas nesse caso, esse paciente, além de ter muita dor, ele tinha um histórico de osteosarcoma em ossos longos. Então foi biopsiado e foi feito o diagnóstico de um osteosarcoma. Agora, gente, eu queria, antes da gente finalizar, mostrar para vocês esse caso. Eu sei que é bem chocante, principalmente pensando no grupo pediátrico, que não está acostumado a ver tanto essas lesões, mas que eu preciso conversar com vocês. Nós estamos tendo um aumento no número de casos de carcinoma espinocelular, de carcinoma epidermoide em cavidade bucal em pacientes jovens, que não tem associação, ou pelo menos o paciente não fuma, não bebe. Esses carcinomas, eles acabam sendo muitas vezes, o diagnóstico é atrasado por as pessoas não acreditarem que isto possa ser uma lesão maligna no paciente jovem. Então, atenção para lesões ulceradas, únicas, endurecidas, com os bordos infiltrativos, que não cicatrizam em pacientes jovens. Pode, eventualmente, ser um carcinoma como esse. Esse é um caso do Dr. Virgílio, que é nosso colaborador, parceiro de trabalhos do Hospital Santa Rita aqui de Porto Alegre, da Santa Casa de Misericórdia. É um caso que ele operou recentemente, agora no final do ano, de uma menina de 19 anos, estudante, que tinha 2 meses de evolução. Uma úlcera que não cicatrizava em boca, começou assintomática, daqui a um pouco começou a doer, daqui a um pouco a língua começou a ficar presa e o tratamento foi a remoção total da língua. Então o crescimento é rápido, então a gente precisa ficar atento. Nós sempre ouvimos casos de dentistas que ficam prescrevendo Oncilon A em hora base, em lesão ulcerada e boca, que não cicatriza e fica prescrevendo e vai mais uma semana, e vai 15 dias, e vai um mês, e era um caso de lesões malignas e que estão evoluindo. Então, atenção para essas lesões ulceradas, mesmo que iniciem assintomáticas e se tornem sintomáticas, podem ser neoplasias malignas. Também a gente vê, infiltração leucêmica em região gengival, a gente vê esses quadros de aumento gengival com sangramento. Então, atenção para os quadros de infiltração leucêmica. Então, em termos gerais de lesões de tecido mole, eu tentei trazer para vocês várias lesões que o diagnóstico é clínico, que tem um curso benigno, que às vezes a gente não precisa realmente nem fazer nenhum tipo de intervenção. Trouxe alguma coisa de lesões reacionais, que são bem comuns na prática clínica, no dia a dia do odontopediatra, e tentei trazer para vocês alguns alertas de algumas lesões mais recentes, algumas lesões malignas, mas que eu acho importante e é o papel nosso do estomatologista alertar vocês. Queria fazer um pedido para essas 195 pessoas que estão aqui nos assistindo. Hoje nós criamos o nosso canal do YouTube da SOBEP, porque nós pretendemos fazer muitas atividades por lá. E nós precisamos de seguidores. Se vocês puderem entrar lá, se inscreverem no nosso canal, vão nos ajudar muito. Nós podemos fazer congressos online e precisamos desse
apoio de vocês, tá? Curtam também a nossa página no Instagram, a gente está tendo várias lives, hoje tem uma live ótima também com o professor Mário Bonachi e com o Alan. Estamos tendo palestras excelentes e participem também aí das nossas redes sociais. E quero dividir com vocês um trabalho que a gente tem na plataforma da URGS. Nós temos todas as lâminas escaneadas, graças à parceria que a gente tem com a FOP, agradecer ao professor Pablo e ao professor Osley por essa ajuda. Nessa pato-estômato, vocês vão ter toda a parte do conteúdo da patologia bucal em lâminas, mas a gente tem uma área da estomatologia. Na área da estômato, gente, vocês encontram vídeos de exame clínico realizado pela nossa equipe em conjunto com o Telesaúde. Todas essas lesões que a gente está comentando, elas estão por aspecto clínico. Então, lesões ulceradas, lesões brancas, e com vídeos bem didáticos com o dia a dia da prática clínica da estomatologia, tá? Tem aula de biópsia, então tem o vídeo de biópsia com o Marco fazendo uma demonstração bem legal de uma biópsia incisional. Tem o vídeo do exame clínico, que até a Renata está aqui nos assistindo, era a nossa aluna na época de graduação, foi a nossa modelete. Então aproveitem esse material, é um material que foi produzido pelo Telesaúde, pela URGS, um ensino público, gratuito e material gratuito para todos. Então entrem no Pato Estômato URGS e aproveitem este material. E a Sandra tinha me pedido para cantar, mas eu não podia fazer isso com vocês, né, gente? Cantar, nem pensar. Vocês iam realmente acabar com a minha pouca eu ia acabar. Então eu trouxe aqui um pensamento que eu gosto bastante. O ser humano provoca harmonia nas coisas à sua volta. A questão é perceber que estamos em rede, que tudo está conectado e que uma atitude benéfica transforma o entorno. O que isso quer dizer, gente? Nós temos que nos descobrir, nos amarmos, nos respeitarmos, nos curtirmos e tentarmos criar um ambiente bom à nossa volta. Eu sei que nesse momento atual que a gente está passando é difícil. Vamos acordar agradecendo, vamos dormir agradecendo, vamos olhar em volta e realmente ter esperança, ajudar o próximo e realmente acreditar que o nosso mundo vai ser melhor depois de tudo isso. Que a gente possa rever os nossos valores, ver o que realmente é importante e vamos nos redescobrir. Eu vou abrir para a Sandra, para ela entrar aqui com a gente e deixar também essa mensagem e deixo claro para vocês que a esperança não será cancelada e a gente sabe qualquer gente precisar de ajuda, de um bate-papo, de uma conversa, saiba que quem precisar, entre em contato com um amigo, fale, converse, tá? Espero que vocês tenham dado. Amiga, Eu já cheguei. aqui para estar conectando. Cheguei. Maravilhoso, comovimento. Você não tem noção dos comentários, 200 pessoas aqui, mas tem muito fechar o comentário. Você vai ver que está te vendo, tá? Aula maravilhosa. É como não sei nem o que dizer. Eu sei que eu sou suspeita, né? Você está me ouvindo? Gente, olha, eu não estou acostumada com isso tudo, viu? Você está? Tô. Sim. Quanta coisa maravilhosa, ciência não poderia ser diferente. Quando me propus a fazer as lives, jamais eu não deixaria você passar para as pessoas. Cadê o Marco? E cadê o Marco? Tem um monte de perguntas. Chama ele. O Marco tanto É claro, mas teve toda uma assessoria aí, né? Pode esperar o livro. Maravilhoso. E vai ter o curso da Manuela. Felipe da Manuela. Tô falando do teu curso. Manuela, Marco e quem? E o Jean. Ele acho que estava indo. Ele é demais. Não percam os dias uma semana. Aqui Sandra, e depois vocês vão saber para tá? Ó, amo vocês. Ó. Tá.
Muito obrigada. Beijo nas crianças, que para mim Realmente vão ser amamos sempre... muito, viu? Cadê eles? Essas somos nós. Sempre, sempre juntos. Sempre. Né? Isa, Isabela. Amo vocês. Sandrinha, obrigada. Viu? Desculpa, pessoal. Minha family. Tia Sandrinha. Amo você.